Milena, seja bem-vinda. Então, a professora Milena Nalim é terapeuta ayurvédica, pós-graduada pelo Instituto Naradeva Shala em 2019, é praticante e estudante eterna de yoga, meditação, reiki e teosofia. O campo de atuação da professora é direcionado ao corpo, mente e espírito das mulheres, à alimentação consciente, às ervas nacionais e às formas de tomar o Ayurveda mais acessível dentro do contexto brasileiro. Ela vai falar sobre as perspectivas sobre o parto, Charaka Samhita e o livro da parteira tradicional. Seja bem-vinda. Oi, Marcele, obrigada. Boa tarde a todas e todos. Obrigada pelo convite, Eric, pessoal do Naradeva, Marcele. Estou bem feliz de apresentar aqui o TCC. Eu posso já puxar a apresentação? Pode compartilhar com você. Está aparecendo? Entrou agora. Boa apresentação. Vou fechar aqui. Beleza, obrigada. Então, pessoal, vou apresentar meu trabalho de TCC, que foi sobre perspectivas sobre o parto, né? Eu peguei o Charaka Samhita, as partes que ele fala sobre a gravidez, e eu fiz uma comparação com o livro da parteira tradicional. Aqui a apresentação. E alguns objetivos, né? Eu vou citar aqui alguns objetivos que eu tive com esse TCC. Então, eu sempre me interessei muito sobre o tema de saúde da mulher. Então, onde eu estava lendo Charaka, eu encontrei na parte do Sharirasthana toda a jornada da gravidez, que começa bem antes da concepção, né? Passa pelas preparações dos corpos e mentes das pessoas que vão gerar, pela concepção, por todos os meses da gravidez, pelo parto em si, que é o meu tema, né? Pelo puerpério e pelos cuidados do pós-parto também. O que mais me fascinou foi o momento do parto em si, porque sempre foi um tópico desconfortável para mim. Então, eu fui em busca de entender qual que era a mística envolvida no parto, que me gerava esse desconforto, né? Esse sentimento. Então, conforme eu fui estudando, eu fiquei muito intrigada também com o papel das mulheres biológicas representadas no Charaka, que inclui não só a parturiente, mas também as mulheres auxiliares ao parto, né, as parteiras, e que no Charaka não são necessariamente parteiras, né, eles não utilizam essa nomeação. Mas essa parte do Charaka é bem curiosa, né? Então, porque todas as instruções do parto, elas são ditadas pelos Brahmanes e pelos Vaidyas, né? E esse é um dos poucos momentos onde a mulher tem um poder de ação e que é diferente de todo o resto da obra. Então, é um contexto patriarcal que foi escrito Charaka, e nessa parte tem um papel da mulher muito forte, né? E a partir da percepção do papel dessas mulheres, veio o interesse pelas parteiras, e eu fiquei pensando como conectar esse saber milenar da Índia com o material atual e brasileiro. E aí foi que eu descobri o livro da parteira tradicional, que é um material distribuído gratuitamente pelo SUS para as parteiras realizarem o parto domiciliar. Ele foi criado depois da entrada das parteiras no SUS, e ele funciona como um guia para que a parteira cuide da gestante em todas as etapas da gestação. Bom, primeiro eu fiz uma exposição do conteúdo dos dois livros, e o Charaka eu abordei usando como corpus teórico o artigo da Martha N. Shelby, que numa tradução livre seria Narrativas sobre Concepção, Gestação e Parto nos textos sânscritos ayurvédicos. Depois eu fiz uma comparação entre alguns pontos importantes dos dois livros, abordando as diferenças e as semelhanças, né? Começando pelo Charaka, uma característica muito importante no texto do Sharirasthana sobre a gravidez é que as mulheres são claramente usadas como fonte de aconselhamento. Levando em consideração que foi um livro escrito por homens, tem descrição de sensações, como, por exemplo, o começo de um afrouxamento fetal, que são extremamente precisas e que um homem jamais poderia ter escrito, né? Isso é uma das coisas que se destaca do resto da obra, né? E a Shelby, ela fala sobre uma poética da cor usada no texto, onde a mulher e o feminino são associados com a cor vermelha,
e o homem e o masculino com a cor branca, baseados nos fluidos de cada um, na menstruação e no sêmen. O branco vem representando a pureza, o celibato, a frieza, a virilidade, e o vermelho representando o calor, a energia, a sexualidade e a abertura. Isso faz com que a mulher seja mais permeável, e eles acreditam que é o que torna a mulher mais vulnerável às influências externas. Então, ela acaba trocando muito mais com o ambiente. Então, os cheiros, as cores, os sons, as visões, os alimentos, os remédios que ela toma, vão deixar impressões no corpo dela. E essas impressões vão ser incorporadas no embrião que ela vai gestar ou já está gestando, né? Por isso, muitas dessas prescrições visam um branqueamento da mulher, ou seja, envolver a mulher de coisas brancas para que essas características de frieza, para trazer essas características de frieza e pureza através de alimentos brancos, da cor branca, dos alimentos de potência fria, como ghee, leite, arroz, porque a natureza quente e vermelha da mulher pode gerar algum tipo de problema na hora do parto, né? As condutas são controladas pelos homens, pelos brahmanes e vaidyas, mas são as mulheres que vão administrar. E aí entra a parte que eu achei mais interessante de toda essa pesquisa, a formação do que a Shelby chama de a zona vermelha. A recomendação para o momento do parto é que seja formada uma barreira de mulheres em volta da gestante. Essa barreira é impenetrável, onde os homens não vão ter acesso. E aí a gente pode perceber um momento bem singular, outro momento, né, bem singular no Charaka, que tem um distanciamento dos homens e uma instrumentalização das mulheres para lidar com as adversidades do parto e realizar o próprio parto, né? E aí um momento muito mágico acontece. Por causa dessa porosidade da mulher gestante, naquele momento ela está rodeada de mulheres experientes, mulheres queridas. Acontece uma transmissão de conhecimento não verbal. Ela vai absorver as qualidades, ela vai absorver a fertilidade dessas mulheres, para então, nesse rito de passagem que é a maternidade, se transformar uma delas. Nesse ponto, também fica muito claro que parte do texto foi engendrada por mulheres, né, que elas foram consultadas para essa parte do texto, porque tem trechos que um homem não poderia descrever porque ele simplesmente não estava presente ali, né. E aí eu vou dar uma passadinha rápida aqui no livro da parteira, só citando alguns temas que ele trata, né? O livro tem uma linguagem bem acessível e didática, né? E aborda desde anatomia e fisiologia, aborda o planejamento familiar, fala de métodos anticonceptivos, passa pelos momentos da gravidez, implantação do embrião, no útero, desenvolvimento do feto, mudanças que a parturiente vai passar físicas e psíquicas, né, condutas de higiene, pós-parto, complicações no parto, posições puerpério, pós-parto. Então, trata de vários temas, né. Bom, a definição de parteira tradicional é aquela que presta assistência ao parto domiciliar, com base em saberes e práticas tradicionais, sendo reconhecida pela comunidade como tal também. Essa denominação parteira é usada porque ela valoriza os saberes e práticas tradicionais e caracteriza a formação e conhecimento que essas mulheres detêm. As parteiras indígenas também estão incluídas aí, de acordo com cada etnia e cultura específica, né? Bom, aí depois eu analisei as convergências e divergências, eu também não vou entrar em detalhes aqui, mas eu vou dar uma passada aqui para a gente ter uma ideia, né? Primeiro eu abordei aqui a diferença entre a autoria dos textos, né, que o Charaka é um texto escrito pelos sábios, né, pelos rishis, e também acredita-se que tenha múltiplos autores, e o livro da parteira é escrito por profissionais da saúde, grupos de aleitamento, também tem múltiplas autoras, né, na maioria mulheres. E eu analisei também a lista de maternidade, né, no Charaka tem uma parte bem extensa falando da maternidade. Quem tiver interesse depois no artigo eu posso enviar. E no livro da parteira tradicional, as prescrições são um pouco mais genéricas. E eu abordei também as presenças no parto, né, que no Charaka é bem curioso, que tem além da roda de mulheres, tem que ter um touro presente, e no livro da parteira são pessoas queridas, e sem presença de animais.
Então, e nas complicações, tem várias complicações. Curiosamente, tem complicações diferentes, bem diferentes nos textos, mas tem algumas em comum. E uma das que tem bastante coisas em comum é a hemorragia. Eu até citei aqui o uso do peso e do frio, da potência fria e do frio mesmo, gelo, para tratar a hemorragia. E a questão do pós-nascimento, né? O Charaka foca muito na parte religiosa de proteção do bebê. Então, tem vários rituais, mantra, cores, alimentos específicos que são usados. E o livro da parteira foca mais no contato da pele com a mãe, na importância desse momento. E aqui algumas considerações antes de chegar na conclusão. É que, apesar dessas diferenças temporais, geográficas e culturais entre os dois livros, e religiosas também, os dois textos, eles se encontram na forma cautelosa de tratar a gestante e o bebê. É bem notável a quantidade de procedimento para a preservação do feto no Charaka, e no livro da parteira também tem muitas menções. Para qualquer problema, buscar o serviço de saúde. Então, tem várias partes, em vários capítulos que falam isso, né? E outra característica bem notável, para mim, foi que as prescrições espirituais de todo o Charaka, elas são inseparáveis das prescrições de alimentos, remédios e procedimentos. Então, o aspecto religioso é bem forte. Então, não dá para você separar uma coisa da outra, né? E o livro da parteira, ele deixa esse espaço em aberto para que a parteira traga o seu próprio repertório religioso, cultural específico, né? Então, ele é laico, né? Um livro laico. E aqui uma citação do Charaka, né? Uma gestante deve ser tratada com muita precaução, como se estivesse caminhando com um pote cheio de óleo na mão, sem deixar cair nenhuma gota, tá? Só mais um exemplo desse cuidado. E aqui, a principal diferença que eu encontrei entre os dois livros foi o propósito de cada livro. O Charaka, um livro usado como um livro médico, uma formação de Vaidyas na Índia, usado em universidades, e tem um conhecimento codificado, necessitando de um professor, de um mestre versado para que ele seja aprendido, né, para entender o conhecimento ali. Já o livro da parteira, ele tem uma linguagem bem simples, bem acessível, e ele funciona como um guia de passo a passo. Quase como um lembrete de coisas que a parteira já deve saber. Não tem tantos detalhes de conhecimento médico como o Charaka. Além disso, o Charaka foi escrito de homens para homens, né? Na Índia, antigamente, as mulheres não tinham acesso ao estudo do Ayurveda, ao livro e esse conhecimento que era reservado aos brahmanes, né? Os homens da casta superior. Então, embora elas tenham sido consultadas para escrever esses trechos do livro, elas não tinham acesso, né, ao conhecimento do livro. Por isso, tem condutas específicas dessas assistentes do parto que não tem descrição, não estão descritas, porque elas são segredos dessas mulheres, né? Bom, e o livro da parteira tradicional foi escrito de mulheres, principalmente para mulheres. E aqui a principal semelhança entre os dois livros, e também já o começo da conclusão aí, foi esse espaço que os dois livros deixam em aberto para a intuição, onde essas mulheres assistentes, ou as parteiras, né, elas podem se manifestar, usar seu conhecimento específico, cultural, regional ou adquirido, com a possibilidade de ditar os elementos mais sutis do parto, fora do que está escrito, fora do que está planejado. Então, tem um silêncio misterioso rondando essas mulheres experientes, né? Uma aura de respeito, que sugere que a tradição oral e os conhecimentos ancestrais vão muito além do que está escrito em papel. E as prescrições do texto não podem abarcar a total dimensão de um momento que pode ser tão transformador como o parto. Bom, e a minha conclusão é aquela mística do parto, que eu estava buscando inicialmente, que eu comentei, ela se encontra no âmbito das experiências. Então, independente do estudo que essas mulheres tiveram ou não tiveram, o que é valorizado, o que interessa são as próprias experiências pessoais delas, os seus próprios partos, os partos das crianças que elas ajudaram a trazer ao mundo. Então, é o próprio material humano que está sendo valorizado.
e não pode ser escrito em nenhum livro, né, e somente ser vivenciado. Milena, apaixonante. Muito gostoso. Lá no chat de todos os 3 que fizeram a apresentação, muita gente querendo ler os artigos de vocês que serão enviados. Muito obrigada por compartilhar.